E aí galera, beleza? Professor Rodolfo da área aí de novo, hein? Hoje o nosso papo vai ser sobre propriedades da radiciação. Lembrando que propriedades é uma característica, tipo assim, o professor Rodolfo passou dos 50 anos, ele é professor de matemática, tá vendo algumas características do professor Rodolfo? Na matemática, propriedades é como se fosse característica, tá bom? Algo especial assim, tá certo? Então o nosso papo de hoje é propriedades da radiciação. Não esqueçam, claro, antes da gente começar o nosso vídeo, de curtir a nossa página aí, de inscrever-se, de acionar o sininho e de compartilhar o nosso canal, tá bom? Todo mundo merece conhecer e dividir os conhecimentos matemáticos, tá certo? Primeiro caso de propriedade de uma característica da radiciação é quando você tem uma radiciação com uma potência dentro da radiciação. E o expoente é igual ao índice. Olha como é fácil quando o expoente é igual ao índice, para você simplificar. É só você cortar o expoente com o índice e o número de dentro já é o próprio resultado. Muito fácil, né? Mas esse processo a gente pode fazer de maneira rápida, mas só para vocês entenderem. Por que o resultado já é o próprio número que está dentro, ou seja, o próprio radicando? Porque quando você tem o expoente e o índice, você pode dividir. O expoente fica em cima e o índice fica embaixo. Transformei em fração, que é uma divisão, e divido. Quanto que é 4 dividido por 4? 1. Olha lá. Então ficou 5 elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Um processo muito rápido, né, pessoal? Vamos fazer aqui, vamos simplificar essa radiciação aqui, usando esse método. Olha lá. 7 elevado a 3 dentro de uma raiz cúbica. O expoente é igual a índice. Posso cortar, olha lá. Já ficou o número 7 como resultado. Muito fácil, não é? Um outro caso que a gente pode estar resolvendo, pessoal, é quando você tem, o expoente não é igual ao índice, mas o processo é o mesmo. Olha lá, eu posso manter o radicando aqui, ele passa a ser a base, né, o resultado, e eu pego o expoente e divido com o índice. Então o expoente está em cima e o índice está embaixo. Vocês falam, professor, mas aqui não tem nada e aqui o senhor colocou 2. É porque quando não tem nada numa radiciação, o índice é 2. E aí você divide. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Portanto, o resultado fica 5. 6 dividido por 2, 3 elevado a 3, certo? E aí é só resolver. Quanto que é 5 elevado a 3, né? 3 montinhos e 5. Lembra como é que resolve a potenciação? Aí você multiplica. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Vamos então resolver esse exemplo aqui usando esse mesmo processo? Olha lá. Repito o número 8 e divido o expoente com o índice. Olha o sentido da seta. O 12 em cima, o 4 em baixo. Tudo bem? E aí fica 8. Quanto que é 12 dividido por 4? 3. Então fica 8 elevado a 3. E quanto que é 8 elevado a 3 vezes? São 3 montinhos de 8. Aí fica 8 vezes 8 vezes 8, certo, pessoal? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, vamos fazer de maneira rápida aqui. 32, vão 3. 8 vezes 6, 48, 51. Então, quanto que é 8 elevado a 3? 512. Portanto, ó, simplifiquei o expoente com índice, dividindo. Depois que eu dividi, eu resolvo a potência e tenho o resultado. Muito fácil, né, pessoal? Muito tranquilo. Agora a gente vai para o segundo caso de propriedades da radiciação. Pessoal, agora o segundo caso, segunda propriedade da radiciação, é quando você tem uma radiciação e você quer escrever uma outra radiciação equivalente a essa. O que é equivalente mesmo, pessoal? É quando tem o mesmo valor. Você tem uma situação matemática e escreve essa situação de uma maneira diferente, só que mantendo o valor, tá certo? E eu posso escrever raízes ou radiciações equivalentes multiplicando o índice e o expoente por um mesmo número. E posso fazer isso também dividindo o índice com o expoente por um mesmo número. Então vamos treinar aqui fazendo a multiplicação. Então olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica, né, de 7 elevado a 2. Tudo bem? E eu quero escrever uma raiz, uma radiciação equivalente a essa, tá certo? Só que de maneira diferente. Então o que eu fiz? Eu multipliquei o 3 e o 2 por um mesmo número. Qual é o número? 5. Então quanto que é 3 vezes 5? 15. Olha lá, o índice que era 3 passou a ser 15. E quanto que é 2 vezes 5? 10. O expoente que era 2 passou a ser o quê? 10. O que isso quer dizer, pessoal? Que essa radiciação
é equivalente a essa, só está escrito de maneira diferente. Vamos treinar agora nessa radiciação aqui de baixo. O que eu tenho aqui? Uma raiz quadrada de 4 elevado a 5. Qual é o expoente aqui mesmo quando não tem nada? 2. Tudo bem? E eu quero escrever uma equação equivalente a ela aqui, ó. Quero escrever uma equação, uma radiciação, perdão, igualzinha a essa, só que escrita de maneira diferente. O valor vai ser o mesmo. Então é só eu multiplicar o índice e o expoente por um mesmo valor. Vamos escolher um número? Vamos pegar o número 4? Vamos. Então eu multiplico aqui por 4 e multiplico aqui por 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Então o índice dessa nova radiciação passa a ser 8. E quanto que é 5 vezes 4? 20. O expoente passa a ser 20. E o radicando mantém. Olha lá então, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei uma radiciação e a partir dela eu escrevi uma outra radiciação, mas elas têm o mesmo valores. Quando isso acontece, nós falamos que elas são o quê? Equivalentes. Vocês observaram que aqui eu multipliquei, né? Mas eu também posso encontrar radiciações equivalentes dividindo, pessoal. Olha lá. Aqui agora eu dividi por um mesmo valor. Então eu tenho raiz de 12 de 2 elevado a 6. Aí o que eu fiz? Dividi por 6. 12 dividido por 6, 2. 6 dividido por 6, 1. Portanto, essas duas adiciações são equivalentes. E quando acontece de ter a raiz quadrada aqui, o 2, e o expoente for 1, eles não precisam aparecer nem o expoente, nem o índice e nem o expoente, ok? Então não aparece e não aparece. Esse é o resultado final. Tudo bem? Vamos usar o mesmo processo, agora usando a divisão. Eu quero escrever uma radiciação equivalente a essa, tá bom? Só que eu vou mudar os valores do índice e do expoente. Vamos tentar dividir por 3 os dois? Quanto que é 21 dividido por 3? 7. E quanto que é 15 dividido por 3? 5. Olha lá. E qual é o radicando mesmo? 8. O radicando eu sempre mantenho, tá bom? Então eu escrevi. Eu tinha essa radiciação e transformei nessa. Mas elas têm o mesmo valor. Essa é a segunda propriedade da radiciação. A gente vai treinar. A gente tem que treinar isso aqui porque são processos que a gente precisa para resolver situações matemáticas, ok? Muito legal. Vamos para a situação 3. Muito bem, pessoal. Agora a gente está na terceira propriedade da radiciação. Observem aqui. Você percebe que a gente tem uma radiciação e dentro dessa radiciação a gente tem uma multiplicação? Quando isso acontece, pessoal, a gente consegue transformar essa radiciação em duas. O que a gente faz? Simples. Esses dois números não estão dentro desse radical? E sim, então eu posso separar e fazer duas raízes, duas adiciações, que vai ser a mesma coisa. Olha lá, eu posso pegar primeiro isso aqui, raiz cúbica de 3 elevado a 2, ó, raiz cúbica de 3 elevado a 2, e multiplicar pelo 5. Só que o 5 também está dentro da raiz cúbica. Então, aqui, ó, vezes raiz cúbica de 5. Muito legal, né, pessoal? Esse processo eu só posso fazer de transformar uma radiciação em duas quando dentro dela for uma multiplicação ou uma divisão. Mas no caso aqui a gente está multiplicando. Vamos fazer esse mesmo processo que a gente fez nesse exemplo? Olha lá, quero transformar em duas radiciações. Eu já observei que aqui é uma multiplicação, então eu posso. Então fica a raiz quarta de quem primeiro? De 1 elevado a 2, que multiplica quem? Raiz quarta de quem? De 4 elevado a 5. Muito legal, né, pessoal? E eu posso fazer também o caminho inverso se eu quiser, tá bom? Se eu quiser partir daqui, desculpa, para cá eu posso. Eu tenho duas radiciações que se multiplicam. Se os índices são iguais, eu posso fazer só um radical e colocar os dois números dentro, ok? Vamos então para o outro caso, que é a divisão. Olha lá, eu tenho uma radiciação e dentro dessa radiciação eu tenho uma divisão. Ah, professor, mas isso aqui é uma fração. Sim, porque toda fração é uma divisão. Tá bom? Esses dois números não estão dentro dessa radiciação? Então eu posso fazê-los separados. Primeiro eu vou fazer a raiz quinta de 2 elevado a 3. Olha lá, raiz quinta de 2 elevado a 3, que divide raiz quinta de quem? 3 elevado a 2. Olha lá, transformei uma radiciação em duas.
tá certo? Se eu quiser partir, fazer o caminho inverso, eu também posso, ok? Só posso se os índices forem o quê? Iguais. E se dentro, né, a gente tem, e se a gente tiver uma divisão ou uma multiplicação. Vamos fazer essa aqui agora, seguindo esse exemplo? A raiz é cúbica. Primeiro quem? 4 elevado a 2. Que divide raiz cúbica. De quem? De 5. Muito fácil, né, pessoal? Muito legal. E podemos também fazer o caminho inverso se quisermos. Ó. O índice é igual, então eu mantenho uma única raiz, tá certo? E dentro eu pego esses dois números que estão se dividindo, ok? Muito fácil, né? Agora a gente vai para a quarta e última propriedade, ok? Muita atenção e já já nós voltamos. Aqui, quarta propriedade da radiciação. Essa aqui é muito legal, pessoal. Ela se chama raiz de raiz, ou seja, você tem uma raiz, um radical dentro de outro radical. E como é que eu faço para transformar isso aqui em apenas um radical? Olha que fácil, pessoal. É só multiplicar os índices, tá certo? Quanto que é 3 vezes 5? 15. Quando eu multipliquei, eu eliminei esse radical aqui, ó, de cima, tá certo? E fica só um radical. Então, 3 vezes 5, 15. 15 o quê? Raiz de 2, tá certo? Desculpa. 15 é o índice e o 2 é o radicando. Vamos seguir esse exemplo aqui? Outro exemplo, ó. 6 vezes 4, 24. E quem é o número que está dentro? 3 elevado a 5. Ah, professor, mas eu tenho que multiplicar pelo número também? Pelo 5? Não. Eu multiplico os índices, o 6 e o 4. O 5 aqui não é índice, o 5 aqui é o quê? Expoente, porque aqui dentro é uma potência. Muito legal, não é? Vamos fazer um treino, então? Eu fiz aqui 3 raízes. E eu vou ter que multiplicar os índices, lembram? Para transformar em uma única raiz, ó. Única raiz. Nossa, professor, mas que número que tem aqui? Ué, quando não tem nada, o que é? 2. E aqui, o que é? 2. Então é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então aqui ficou raiz 12 de 2 elevado a 5. Muito bem, né, pessoal? E a gente termina por aqui. Não se esqueçam de curtir, de partilhar, de compartilhar, de acionar o sininho e curtir a nossa página. Obrigado e até a próxima videoaula. Um beijo a todos.